noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Todo mundo com papel e caneta na mão. Olá! Hoje estamos com um cenário um pouquinho diferente. Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar falando sobre as formas de identificar a baixa autoestima, tá? Para isso, a gente tem que entender um pouquinho mais o que é a autoestima. Então, o primeiro ponto é a gente perceber do que a autoestima está falando. Então, quando a gente começa a entender o que é autoestima, porque muita gente acha que autoestima é você com a sua imagem apenas, né? Você está bem consigo mesmo na parte externa, né? Como você se vê, como você se percebe na parte externa, mas não é só isso, gente. A autoestima é a imagem e a percepção que você tem de você mesmo. Isso é autoestima, tá? Então, é como você se percebe por dentro e por fora. Então, é importante a gente, primeira coisa, identificar e entender o que é. Bom, estamos falando de quê efetivamente? Então, a autoestima é como você se percebe por dentro e por fora. Tá, e o que é isso de por dentro e por fora? Primeira coisa, sua autoimagem. Sim, tem a ver com a autoimagem. Sim, a autoestima tem a ver com aquilo que você entende de bonito, feio, de referência, né, de se sentir bem. Então, essa é a parte que fala mais por fora. E por dentro, o que está falando por dentro? É toda a sua percepção do seu funcionamento interno. Então, como você identifica suas qualidades, seus defeitos, é sua estima, né? É como você entende a forma como você é, o que te representa, como você se identifica enquanto pessoa, né? Indivíduo, ser humano, com as suas potencialidades, suas dificuldades. Isso é estima. Então, o que acontece com a baixa autoestima? Ou seja, o que caracteriza a pessoa que tem uma autoestima baixa? Ela tem uma visão em que a referência dela está aquém, né? Ela está abaixo daquilo que ela considera como uma referência boa ou alta. Então, ela não se conhece, né, na maioria das vezes, por isso que a gente sempre bate na tecla. Gente, autoconhecimento, autopercepção, é auto de você com você mesmo. Então, você perceber, você se conhecer, e autoestima é você se aceitar, uma autoestima ok. E a baixa autoestima é você não se aceitar, é você não perceber como seu, ou percebendo como seu, simplesmente não gostar daquilo que você está vendo e percebendo, entendeu? Boa noite, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas. Papel e caneta na mão. Então, vamos começar a identificar como a gente percebe que a autoestima tá ok ou a autoestima tá baixa. Então, primeira coisa, se você aceita aquilo que você percebe. Então, se você tá aceitando aquilo que você percebe, primeiro passo, né, o primeiro ponto ali do checklist para saber se você tá com uma autoestima ok ou se você está com baixa autoestima. Então, se você aceita a sua autoimagem e se você se aceita como você é por dentro, sua confiança, se você é uma pessoa segura ou se você é uma pessoa insegura, se você precisa muito da opinião do outro, isso fala de uma baixa autoestima. Então, anota isso. Se você no seu dia a dia precisa muito de uma autoafirmação, é porque sua autoestima tá legal, né? Você com você mesma. Sabe aquela meme da Nazaré? Ai, linda, gostosa, maravilhosa, perfeita. Isso aí é uma autoestima até elevada, mas uma autoestima ok. O que seria a baixa autoestima? Você se olha no espelho e você não se aceita, não quer você daquela forma. Você não... além de você não se aceitar, você tem uma rejeição com você mesma. Isso é baixa autoestima, né? Você não aceita tanto pode ser relacionada à sua autoimagem, quanto relacionada à sua forma de ser.
a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a forma como você conduz sua vida. Tudo isso é sua forma interna, né? Então é o que? Você tem falta de confiança em si mesma, você tem uma insegurança em excesso e você tem uma falta de amor próprio. Junto com isso tudo, você não se conhece, porque muitas vezes as pessoas não entendem como elas são, como elas funcionam, antes até de tentar aceitar, ou essa parte da aceitação nem chega. Tá? Então a pessoa não se conhece, a pessoa não se cuida, a pessoa não se percebe, ou seja, ela não tem autoconhecimento e ela não se aceita. Então isso tudo vai caracterizar a baixa autoestima. Tá? Então, uma pessoa nessas condições, ela acaba não se candidatando para aquela oportunidade na empresa, ou não empreendendo numa coisa que ela tem muita vontade de fazer, porque ela está sempre num sentimento de insegurança, com uma confiança em si muito baixa, com uma percepção de si muito aquém do que realmente é, ela não percebe suas potencialidades. Então, gente, se vocês percebem muitas coisas em vocês assim, e se vocês têm pessoas perto que é interessante que vocês falar sobre isso, tocar nesse assunto, porque isso, ao mesmo tempo que se fala muito, não se entende muito. Então, mandem esse aviãozinho de papel, mandem para as pessoas que você acha que precisa estar ouvindo sobre esse assunto, que precisa estar conhecendo, discutindo sobre essa questão. Mandem mesmo, muitos corações para que todo mundo consiga visualizar e seja chamado. Então, isso aqui é um assunto importantíssimo, que isso é a base. Gente, é como a gente tem feito. Temos falado de feijão com arroz. O quê? Autoconhecimento, autopercepção. O que a gente está falando hoje? Autoestima e baixa autoestima. O que é e o como identificar. Se você está com a autoestima ok e se sua autoestima está baixa, que seria a baixa autoestima, ou seja, a visão e a percepção de que você tem de você mesmo. Tanto com relação à imagem, né, o exterior, quanto com relação ao interior, ou seja, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, de reagir, como você se coloca, o que você tem de potencialidade, sua inteligência, sua comunicação. Então, uma pessoa que tem baixa autoestima, geralmente não identifica aí as qualidades, não se aceita, tem dificuldade em se amar, em se bastar. Aí geralmente desenvolve carência emocional, tem comportamentos em que a colocam, né, numa relação abusiva, ou são abusivos nos relacionamentos. Por quê? Porque uma carência extrema, precisa o tempo todo da aprovação do outro, precisa o tempo todo que o outro diga e afirme. Ela, a própria pessoa, não se afirma. Tem dificuldade de se colocar, tanto em casa quanto no ambiente de trabalho. Então, assim, isso vai se desdobrando em todas as áreas da vida. Então, quando a gente começa a perceber a importância de começar a se entender, entende a amplitude disso tudo. A gente tem falado nessa série de lives de autoconhecimento o quê? A importância de você se perceber. Conhecimento é poder. E você se conhecer não seria o diferente. É o maior poder que você tem de se entender, de se perceber e de se acolher e de se aceitar. Isso é o ponto de partida para você desenvolver qualquer área da sua vida. Primeiro, que é a relação de você com você mesmo e todo o resto. Com os seus pares, com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, na sua vida profissional. Então, tudo parte disso que a gente está falando aqui. Então, peguem papel e caneta que eu vou colocar quais são os pontos principais. Claro que não é só isso. A gente está aqui começando a levantar a discussão. Isso se desdobra, obviamente. Então, assim, anotem. Vamos lá. A quem tem baixa autoestima, então, uma baixa percepção de si, externa e interna, geralmente tem hábitos que refletem isso, pensamento que reflete isso e emoção que reflete isso. Ou seja, ela tem uma baixa aceitação de si mesma, ela se sente insegura. Então, o que isso vai acontecer? Ela sempre vai procurar... olha só, mas isso é até paradoxal, né? Isso até é ambíguo. Ao mesmo tempo que ela tem dificuldade de se aceitar, enquanto nas suas habilidades, naquilo que como ela se coloca, inclusive na imagem que ela passa, que ela representa, ela não aceita que ela mesma, né? Que a pessoa mesmo
por se sentir assim e por se enxergar assim, isso é autoestima, né? A forma como você se enxerga, ela sempre tenta procurar culpados para aquilo que dá errado na vida dela. Então, olha só, quem tem baixa autoestima geralmente não assume que aquilo é um reflexo da forma como ela se vê e se enxerga. Ela coloca a culpa no outro, ponto número 1. Então, ela sempre está procurando o culpado, seja uma pessoa, seja a situação. Ah, é porque o meu trabalho não dá condições. Ah, é porque meu marido não me ajuda. Ah, é porque eu tenho muitos filhos. Ah, é porque eu não tenho filhos. Ah, é porque eu não pude estudar. Nunca é relacionado ao que ela passa, o que ela faz. É sempre relacionado ao outro. Então, esse é o primeiro ponto. Quem tem baixa autoestima tem o hábito de sempre procurar culpados para os seus problemas e seus erros, ok? Número 1. Vamos para o número 2. Ou seja, como ela não tem uma visão real de si, porque o autoconhecimento dela é baixo, ela tem dificuldade de quê? De aceitar as próprias limitações, ou seja, tem coisas que nós não vamos conseguir fazer ou fazemos de forma com muita dificuldade, de forma precária, ou então é um limite que a gente tem, então você acha que você está sempre se cobrando, se culpando. Então, a pessoa com uma baixa estima, com uma autoestima baixa, ela tem muita dificuldade em aceitar as próprias limitações. Esse é o número 2, tá? Agora vamos para o número 3. Geralmente, tá, gente? Tem muita gente que o ponto número 3 é um ponto até controverso, porque muita gente que você conhece aí, que conversa com todo mundo, que fala com todo mundo, tem uma baixa visão de si própria, ou seja, não se aceita, não se percebe como realmente é. Então, a timidez e a introversão em excesso, durante muito tempo, se associava a uma baixa autoestima, mas não é que, por ser tímido, você tem uma baixa autoestima, ok? É porque, geralmente, quando você não se aceita, você não tá feliz com a sua imagem, com quem você é, como você se representa enquanto pessoa, você geralmente se encolhe, né? Até sua postura fica mais encolhida. Você fala menos, você se coloca menos. Você numa reunião de trabalho tenta não se colocar, não colocar a visão, né, que você tem, porque você não tem confiança naquilo que você pensa, naquilo que você tem como habilidade. Então, durante muito tempo, né, a psicologia colocou os tímidos e os introvertidos como pessoas que têm baixa autoestima. Mas isso não é uma regra, tá? Então, esse ponto você coloca uma interrogação, porque eu vou falar dele mais adiante. Pessoas de baixa autoestima, como não se aceitam e precisam da aprovação do outro, qual é o ponto número 4? Eles têm um medo de rejeição extremo. Porque a opinião, o valor deles enquanto pessoa está na opinião que o outro tem deles. Então, olha só como é. Eles não conseguem se perceber, têm dificuldade de se perceber, têm dificuldade de aceitar a limitação, têm uma imagem inferior, né, de si mesmo, não se aceitam e têm medo de serem rejeitados. Então, olha como a qualidade de vida fica extremamente precária. Porque a pessoa não consegue se perceber, tem dificuldade, não consegue se aceitar, e a opinião do outro é o que mais importa. Sendo que isso nem passou por análise, porque a pessoa nem parou para se perceber. Então, se ela começa a ter negativas do outro, ela está sendo rejeitada. Então, o ponto número 4 é, a pessoa que tem baixa autoestima, ela tem a opinião do outro muito elevada, então ela tem medo de ser rejeitada. E, ao mesmo tempo, ela é pegajosa, porque ela precisa desse outro para se autoafirmar. Então, ela fica nesse ciclo eterno de insatisfação e de frustração. Então, se você não consegue trabalhar esse ponto da sua vida, olha o desdobramento que você vai ter. Olha como vai ser a sua vida. Você depende da opinião do outro, a sua visão de si mesmo é horrível e esse outro te dá a negativa. Olha só o ciclo que vai se formar. Então, anotem isso. Ponto número 4, medo. Pessoa que tem baixa autoestima tem muito medo da rejeição por conta da opinião do outro. Número 5, que está ligado ao número 4. Está sempre buscando elogio e reconhecimento do outro, externo. Ela perceber e ela se valorizar, não importa. O que importa é a opinião do outro. Você coloca todo o seu ganho enquanto pessoa na opinião do outro.
Olha a chance que você tá se colocando na frustração. Porque imagina, sabe aquela pessoa que não apenas fala, só quando eu emagrecer eu vou conseguir fazer a viagem que eu quero, eu vou me candidatar para aquela promoção no trabalho, eu vou ter a vida que eu quero, finalmente eu vou começar a viver. Não só isso, o outro precisa provar. Realmente ficou muito boa, agora você está com um corpo aceitável para viver. Ou você tem um comportamento aceitável para viver. Então, assim, gente, não só a busca de elogio, é a busca do reconhecimento do outro. Sendo que o seu próprio reconhecimento, o reconhecimento que você tem de si mesmo, passa despercebido. Então, gente, anotem isso. Quando vocês começarem a colocar a opinião do outro acima da de vocês em todas as situações, o que eu tô falando tá agradando o outro, nem passou pela parte de te agradar. Ou tá fazendo sentido para mim, tem que fazer primeiro sentido pro outro. Percebam bem o perigo, sinal de alerta. Então vamos lá. O ponto número 6 tá ligado ao 4 e o 5, ou seja, se você tem medo de rejeição, se você busca constantemente o reconhecimento do outro, o elogio do outro, você não confia em si mesmo. Então uma coisa tá ligada na outra. Você não confia nas suas potencialidades, nas suas qualidades, naquilo que você representa enquanto indivíduo, enquanto potência, enquanto pessoa. Então, se você não se reconhece, não se respalda, se você não se elogia, se você não percebe o seu valor, e muito menos o outro, porque o outro é o outro não é você. Então, por mais que uma vez ou outra, esse outro seja o seu par, seja os seus filhos, seja o seu chefe, seja os seus colegas de trabalho, seja os seus amigos, vão te dar aquela moral e falar, não, você é muito boa, você é maravilhosa. Mas pode ser que não. E ainda mais essa rotina que a gente tem, que ninguém nem se olha, nem se percebe. Então, olha a frustração eterna que a pessoa se coloca. Não precisa ser assim. Não tem que ser sofrido assim. Então, gente, percebam isso com muito cuidado. Olhem o que eu tô falando, anotem. Lembra que eu sempre falo no início das lives? Eu e a Mariana, a gente sempre bate nessa tecla. Peguem papel e caneta e registrem o que a gente está falando. Hoje não vai ser diferente. No final da live eu vou passar um exercício, eu vou dar orientações, eu vou abrir caixinha. Aproveitem esse momento, tirem suas dúvidas. Porque vocês podem estar passando por isso e isso está passando batido e você estaria acumulando angústia. Lembra que eu tenho falado? Vocês colocam debaixo do tapete. E aquilo que às vezes pode ser resolvido com X, vai ter que ser resolvido com X, Y, Z. Sim, exatamente, Mariana está colocando aqui. Às vezes a gente nem consegue acreditar nos elogios, a nossa estima, né? A nossa opinião da gente mesmo está tão comprometida, está tão adoecida, que a gente não consegue nem acreditar quando esse outro dá um reconhecimento, dá um elogio. Então, assim, parem para pensar, não liguem o piloto automático e sigam a vida. Porque não é assim que a gente se percebe, não é assim que a gente realmente se conhece, não é assim que a gente está em sintonia com a gente. Entende? Não é porque tudo é acelerado, tudo é para ontem, que você tem que estar acelerado com você mesmo. Pensa, escuta, analisa, perceba suas emoções, perceba que pensamento você tem de si. Você se aceita como você é, ou você tem que estar em algum padrão para poder ter uma vida que você considera digna. Entende? Não precisa ser assim. Se você acha que a culpa está sempre no outro, sinal de alerta para você. Porque você tem a sua responsabilidade na sua vida e na vida de quem você interage. Porque nós somos seres sociais. Nós somos afetados pelo meio e nós afetamos o meio. Então não é possível que você está sempre certo e todo mundo está errado. Isso também é um sinal de alerta. Entende? Então percebam isso, parem para perceber isso. Isso é muito importante. Porque a gente só vai ter uma vida diferente quando a gente muda o pensamento. E a gente só muda o pensamento quando a gente muda os hábitos. Não tem milagre. Não tem milagre. Tem que respirar, parar um pouco. Não, gente, não tem milagre, não tem atalho. Não tem fórmula mágica.
Se você continuar procurando fórmula mágica, a sua frustração vai ser eterna. Pois é, Pedro. A gente tem, né, mesmo, eu não gosto de programa, não vejo TV. É importante a gente ver o BBB, porque o BBB retrata muitas questões da nossa sociedade, né? O preconceito, o machismo, a falta de aceitação, de empatia com o outro, você achar que você é superior ao outro, isso não é autoestima. Parem de achar que ter autoestima é você se achar superior ao outro. Ninguém é dono da verdade. A verdade, ela é sempre relativa às suas crenças, às suas percepções. E por que a sua vai estar acima do outro? Porque você ganha mais? Porque você tem mais conhecimento? O mais importante, gente, é percepção de si e empatia. Isso é poder, isso é vida. E se você não tem equilíbrio disso, exatamente a importância de você ter a sua saúde mental, de o outro chegar para você e falar, você é isso, você é aquilo outro, você falar, primeira coisa, abaixa a mão e você também vai me ouvir, porque ninguém é o dono da verdade. Então, assim, se você não consegue hoje, mas você pode conseguir depois. Primeiro ponto é você começar a perceber, eu faço isso. O que eu posso fazer para não fazer mais isso? Por que eu tenho feito isso? Por que eu penso assim? Isso está ligado a quê na minha vida? A forma como eu cresci, as crenças que me passaram. Por que eu tenho feito isso? A gente está falando do BBB, não é porque você tem que assistir para entender, não, gente. A gente está usando o BBB como forma de exemplificar o que eu estou falando aqui. O ponto que pode chegar se você não tem uma autoaceitação e uma autoconfiança, ok, que te permitam viver, que te permitam ser quem você é. Porque cada ser humano é único. E ninguém é melhor do que ninguém. Não coloquem o outro acima de vocês. E também não se coloquem acima dos outros. Porque ninguém é melhor do que ninguém. A gente está dando o exemplo do BBB, porque o BBB é uma coisa que todo mundo tem acesso, está na TV aberta, ninguém tem que pagar por isso. E você consegue ver ali em loco, né, acontecendo em tempo real, o desdobramento que é você não se aceitar, você não confiar em si mesmo, você ter uma baixa autoestima. Então, assim, percebam bem que quando você entende quem você é, aceita quem você é, acolhe quem você é, e acolhe o outro, tem empatia com o outro, todo mundo vive melhor. Isso é bom para você e para quem vive ao seu redor. Então, se todo mundo fizer um pouquinho disso, a tendência é que todo mundo consiga um ambiente menos hostil. Tanto em si mesmo, porque a baixa autoestima é a hostilidade sua com você mesma, quanto do ambiente que você vive. Então, o sexto ponto é a confiança em si mesmo. Se você tem uma visão real de si, um conhecimento das suas potencialidades, mas também das suas limitações, automaticamente você vai ter uma confiança de si mesmo. E isso é o sexto ponto. Qual é o sétimo ponto? Gente, se você tem, e a gente já foi tema das nossas lives, uma tendência a sempre deixar para depois, percebeu aquilo ali, mas você permanece errando naquela situação. Isso é procrastinar, isso é se auto-sabotar. E isso tem uma razão de ser. Por que a gente se sabota? Psiquicamente, a gente é programado para isso, porque se a gente acostuma a viver no caos, na merda, o nosso cérebro aprende que aquilo é o certo e quer continuar, tá? Então, olha só o perigo, a amplitude que é se você liga o piloto automático e vai. Você vira um trator, você se tratora e tratora tudo. Inclusive, você tratora as chances de se realizar na sua vida pessoal, na sua vida laborativa, no seu trabalho, na sua vida acadêmica, na sua vida como um todo. Porque você não consegue começar e terminar uma atividade, você não consegue priorizar as atividades, você não consegue botar uma ordem, você faz uma coisa aqui, uma coisinha aqui, outra coisa aqui e não termina nada. Você começa o curso e não termina. Você começa um relatório e não termina. E onde você acha que vai chegar com isso? E aí você fica andando em círculos. E aí você coloca a culpa no Estado, você coloca a culpa na sua família, você coloca a culpa no Brasil. Mas você não percebe que você é responsável por isso também.
Em qual parte? Nessa aqui que eu tô falando, de se perceber, de se autoavaliar. Eu e Mariana passamos uma série de perguntas para vocês responderem sobre si mesmo. Vocês podem aproveitar mais. Desdobrem essas perguntas. Poxa, Raquel, poxa, Mariana, eu tenho muita dificuldade de entender por que eu tenho uma baixa visão de mim mesmo. Eu acho que eu nunca vou conseguir. Eu não consigo começar e terminar uma coisa. Eu não consigo me colocar na relação. Quando eu tô com outro, a relação vira aquilo que o outro quer. Então, assim, gente, por que eu tô dando essa chacoalhada? Porque tem como ser diferente. Tem como a gente fazer diferente. Não precisa ser assim, esse sofrimento, gente. Isso tem saída. Mas se você não parar a identificar, você vai continuar andando em círculos. Quando eu falo anotem, porque não adianta vocês absorverem todo esse conhecimento, daqui a pouco você desliga a televisão, pode ser, como eu falei de BBB, pode até ser que mais tarde, se vocês estiverem vendo televisão, assistindo BBB, vocês podem lembrar de alguma coisa. Mas se vocês não começarem a anotar e aplicar, não tem milagre, não tem terceirização. É você, meu amor, é você o agente transformador da vida de vocês. Não sou eu, não é o coach, blá, 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 não é a psicóloga, o psiquiatra, bambambam das estrelas. Não! A gente tá só aqui para guiar vocês nesse processo, para orientar, para pegar na mão, para fazer dentro de estratégias de protocolos cientificamente comprovados que a psicologia traz. Mas quem faz são vocês. Porque não existe receita de bolo. Existem vocês pegando firme. Quem é meu paciente sabe que eu falo, pega esse boi de frente, monta nele e faz acontecer. É assim que a gente faz, é assim que a gente muda a vida. A gente muda e muda a nossa vida, mudando o nosso pensamento. Inclusive o pensamento de nós mesmos. Então, meus amores, tem jeito. Não tem que ser esse sofrimento eterno, não. Começa identificando. Eu tô aqui falando de vários pontos. Essa live vai ficar gravada. Depois assiste, pausa e anota. Pega isso. Pega isso. Depois vai falar, eu não sei. Eu tenho dificuldade. Anotem. Eu tô dando aqui, ó, mastigadinho. Mariana, quanta coisa a gente já deu mastigadinho pra vocês. O quanto vocês podem aproveitar. Por quê? A gente, como profissionais de saúde mental, tá aqui para divulgar o quanto a psicologia pode acrescentar. A gente fala de... todo mundo aqui, que é meu paciente hoje, está na terapia online. Os benefícios que você tem o seu tratamento na palma da sua mão. Aqui você está tendo ferramenta na palma da sua mão. Gente, quer um plano maior, a prova de desculpas maior do que esse? O que mais? Fazer por vocês ninguém vai fazer. Se não sentarem e se propuserem não adianta reclamar, você vai ficar nesse ciclo eterno. Então parem, pensem. Se você procrastina e se sabota o tempo todo, isso também tem a ver com uma baixa visão de si, com uma baixa autoestima, tá? Autoestima é visão de si. Gravem isso. Então, falei do 7, que é a tendência a procrastinar e se sabotar. Vamos pro 8. Você tá sempre se comparando. Então, não só você precisa da aprovação do outro, como você compara tudo em você e na sua vida com a do outro. Não, mas fulano tem ajuda. Então, por isso que fulano consegue. Meu Deus do céu, pode até que seja, mas se você não identificar a si e procurar desenvolver uma estratégia para si, né? Seja uma terapia, seja um curso de autoconhecimento, seja uma terapia em grupo, não vai sair do lugar. Você vai ficar, e você vai estar sempre nesse sentimento de menos-valia, porque a grama do vizinho já é sempre mais verde, porque se é do vizinho, não foi você que plantou, não foi você que regou, então ela já tá verdinha ali por ela mesma. A sua, se você não parar para perceber, ela nunca vai vingar, porque você não tá regando, você não tá plantando, como é que você quer colher? É o que eu tô falando, gente, não tem milagre. Então, assim, se você fica o tempo todo se comparando com outro, sinal vermelho batendo aí na sua porta. Quer dizer que você tem uma baixa visão de si. Você não confia, você não se aceita e você se compara o tempo todo com o outro. Você quer o elogio do outro. Então, vamos pro 9. Isso já chega no item número 9.
você tem uma competitividade, você fica se comparando. Ah, o meu filho tem um cargo X, o filho da minha irmã tem um Y, o filho do meu irmão tem um Z. Ah, não, olha só como eu sou boa. Ah, o meu filho não conseguiu, eu sou uma merda de mãe, eu sou uma merda de pessoa, quem sou eu? Tô falando merda, tá, gente? Pra poder acordar mesmo vocês. Ou então, eu tenho um cargo maravilhoso. Por que eu não me sinto bem com isso? Porque você às vezes está num cargo maravilhoso que não desenvolve suas habilidades maiores, aquilo que você tem de melhor. Então você sente uma frustração por isso. E ao mesmo tempo, como você tem dificuldade de se organizar, de colocar na prática o que você precisa colocar, estabelecer prioridade, aquilo nunca sai do campo das ideias, nunca sai do papel. Então você fica se comparando, você compete e você não sai do lugar. Olha a frustração que isso vai gerar. Olha o adoecimento mental e físico que isso vai te trazer. Entenderam? Então esse é o ponto número 9, competitividade em excesso. Ponto número 10. Você só quer elogio. Você só quer o reconhecimento positivo do outro. Você tem dificuldade de lidar com as suas limitações. Imagina o ponto número 10, que é saber lidar com as críticas. Que você não tem dificuldade sim naquela situação. Que você tem, às vezes, preguiça. Você tem preguiça. Você não aceita lidar com a sua limitação. Imagina você ouvir essa crítica. Ou então você não se dedicou o suficiente para fazer aquele trabalho e seu chefe falou, não está bom, mas com propriedade. Claro que tem uns casos de abuso, gente, eu estou excluindo isso daí. Eu estou falando da condução normal de uma coisa. Quando você se dedica, quando você procura, quando você faz uma pesquisa, quando você faz o checklist dos pontos que tem que ter naquele trabalho, mesmo que não vai sair perfeito, tá? Esse é o outro ponto que a gente vai chegar. Mas você vai conseguir abranger o máximo que você pode. Então vai ser útil. Sabe aquilo que a gente já tem falado, eu e Mariana, de sentir-se útil? Então tem utilidade. E ser útil também é conseguir saber lidar com as críticas. Entende? Quando você não se coloca abaixo, mas também você não se coloca acima do outro, isso facilita muito a vida, porque crítica, a gente sempre vai receber uma crítica, isso é normal. Igual que alguém pode chegar e falar, olha, eu não consigo ouvir sua voz, olha, você tá falando alto demais, ou olha, gente, isso é normal. Eu não entendi, você falou um psicologês ali que eu tive dificuldade de entender. Tem gente que leva isso como crítica. Não, é trazer para a linguagem que todo mundo entenda. Poxa, isso aí foi uma observação interessante, vou aplicar. Isso é uma habilidade de lidar com a crítica. Olha, você tá muito gorda. Tem gente que vive a vida reparando se o outro tá gordo, se o outro tá magro. Existem essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão adoecidas. Possivelmente, elas projetam insatisfação de si no outro. O outro pode até estar gordo ou magro demais, mas você vai ficar aí falando pro outro, ele tem espelho na casa dele. Ele tem espelho, tá? Ele sabe o que ele tá, o que ele não tá. Você não é o programador aí, como é que é? O agente propulsor da mensagem, da verdade. Isso é se colocar acima do outro bonito. Isso é se colocar acima do outro bonita. Entendeu? Então, se você pega uma pessoa que está extremamente adoecida e fala pra ela assim, mas realmente, seu rosto, a sua pele é ruim, não gosto da sua pele não. Eu não gosto do jeito que você fala, me irrita. Se você é uma pessoa que só fala isso pro outro, sinal vermelho pra você. Será que você tá percebendo isso em você e você tá jogando pro outro? Ou você é uma pessoa que tem dificuldade em lidar com as suas questões e aí você começa a se ocupar da vida do outro, a sinalizar demais, a cobrar demais do outro? Percebam isso. Tem mães e pais que têm mania de fazer isso. Em vez de orientar, critica, mas só critica. Entendeu? É o equilíbrio. Nós, como os pais, estamos aqui para educar. Mas se você só aponta o defeito e não traz uma qualidade, o desequilíbrio tá aí. Ou no seu colega de trabalho, você não percebe a lerdeza que você foi para entregar um relatório. Mas se seu colega atrasou, nossa, mas você demora mesmo, né? Nossa, mas você não sabe nem falar. Se você é esse tipo de pessoa, sinal vermelho para você, tá? Então, do mesmo jeito que você, que tem baixa autoestima, tem dificuldade de lidar com crítica, se você critica demais um outro, isso também está falando de uma baixa autoestima.
Vamos nos perceber. A saúde está na autopercepção. Conhecimento é poder. E isso nos leva ao 11º. Você está sempre com a sensação de que você é incapaz, que você não dá conta, que você não consegue. E isso fala de uma baixa autoestima. Ok? Você se sente inseguro. Você não tem confiança em quem você é, naquilo que você pode realizar. Então, você está sempre se sentindo incapaz de. Sinal de alerta. Anotem. Gente, esses pontos são fundamentais. E percebam, um está relacionado ao outro. E um traz a ideia do outro. Se você está com baixa confiança em você, se você não sente que você é seguro de si, daquilo que você pode fazer, você tem sempre uma sensação de incapacidade. Desconfie, gente. Ninguém é perfeito, mas também ninguém é incapaz. Se você pegar uma tarefa, estudar ela, se dedicar, procurar. Então, assim, a terapia traz essa visão, porque às vezes você está tão impregnado desse pensamento de que sim, você é ruim, sim, você não consegue porque você é burro, porque a sua infância inteira, a sua adolescência inteira, até no seu trabalho, mas você é lento, mas você é burro, você recebeu esse tipo de retorno das pessoas ao seu redor, você passa a acreditar. E não é verdade. Se você sentar, se você se dedicar, se você estudar, hoje você tem internet aí, gente, você tem a sua terapia na sua mão, se você tem seus médicos ao alcance da sua mão, e você tem o Google. Estuda aquele assunto, pesquisa, analisa que ponto que você trava um pouquinho e trabalha aquele bloqueio, trabalha aquela dificuldade, aquela limitação. Não quer dizer que tudo é para todo mundo. Não. Tem coisas que suas qualidades vão fazer com que você chegue mais longe e seus defeitos vão fazer com que você não avance tanto. Mas tudo é passível de elaboração. Tudo é passível de trabalho. Tudo é passível de trabalho. Então, você vai chegar num ponto, mas você vai ter saído de X e ido para Y. Você vai ter uma trajetória, porque você tentou, você se dedicou, você saiu de um ponto X para ir para o ponto Y. Então, tentem. Se você não tenta, isso a falar, não consigo. E isso fala de uma baixa autoestima. Você percebe isso nitidamente no comportamento das crianças. Começa a montar, aquilo ali cai. Tá montando o Lego cai. Mãe, eu não consigo. Mamãe... Se você for lá e fizer para ele, ele nunca vai perceber que aquilo tem etapas. Que primeiro ele tem que ver qual a peça que vai encaixar com qual, como é que ele vai fazer para equilibrar as peças. E isso é um trabalho construído ao longo da vida do indivíduo, ao longo da nossa vida. A gente vai percebendo que as coisas têm etapas, as coisas têm fases. Para a grama ficar lá verdinha, ela tem que ser regada, ela tem que ser plantada, ela tem que ser cultivada, alimentada. Existem fases de um processo. Tá? Então, se você sempre se sente capaz por algo ali está, errado. Então, anotem. Ponto número 11, sensação de incapacidade. Ponto número 12, eu tô aqui olhando para baixo que eu não quero perder nada, quero passar todo o conteúdo, o máximo que eu puder aqui para vocês hoje, e depois vai ficar no IGTV, tá? Você não só quer o elogio do outro, como você tem que reconhecer o outro, e você é muito competitivo. Então, o que você faz? Você critica o outro e você tem necessidade de inferiorizar o outro. Sabe o que eu falei? Aquela pessoa muito crítica? Não, mas ela é lentinha, ela é muito burrinha. Quem faz isso são pessoas com baixa autoestima. Se você é praticante desse tipo de conduta, você tem uma baixa visão de si mesmo. Então, você tem necessidade de inferiorizar o outro. Alerta vermelho para você. Você tá adoecido, tá, coleguinha? Se você tem necessidade de inferiorizar o outro, ou seja, de enfatizar os defeitos do outro, de criticar o tempo todo o outro, tá? Seja esse outro quem for, seu pai, seu amigo, seu colega de trabalho, sua irmã, seu irmão, seus pais, e isso fala de uma baixa autoestima, tá? Você tem uma baixa visão de si mesmo, uma baixa aceitação. Se você é esse tipo de pessoa, perceba que você está adoecido e você está adoecendo quem está ao seu redor. Sinal vermelhíssimo para você, tá? Vamos pro 13. Você não só tem necessidade de inferiorizar o outro, como você quer que o seu seja sempre perfeito. Amor, perfeição tá no céu.
tá? Você vai dar sempre o melhor de si. Você vai fazer todas as suas atividades procurando dar o melhor de si. Mas, perceba bem, não existe perfeição. Então, se você é aquele que fala assim, eu só vou entregar quando tiver perfeito. Eu não consigo desenvolver minha tese de mestrado. Aliás, minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, eu não consigo terminar meu TCC, porque tem que estar perfeito. Meu relatório tem que estar perfeito. Sinal de alerta, coleguinha. Ele tem que estar, cumprindo os quesitos a que ele se propôs. Um relatório de clima organizacional. Eu preciso colocar o quê? Como está o ambiente dos colegas, como a chefia traz as informações e os treinamentos. Agora, o que é perfeito? Que referência é essa de perfeição? O que é perfeito? É como a verdade. Gente, o perfeito é como a verdade. A verdade absoluta. Entendeu? Não estou falando de moralidade, integridade, certo é certo, errado é errado. Roubar é errado, nunca vai ser relativo. Mas um relatório perfeito, ele é relativo. Perfeito em relação a quê? Vocês entenderam onde está a relatividade? Não é um relativismo. Entenderam a diferença? Então, assim, se você falar, eu só vou entregar quando estiver perfeito. Eu só vou seguir quando aquilo estiver encaminhado de forma perfeita. Perceba bem, coleguinha, você vai procrastinar, porque o perfeito não existe. Eu só vou começar a empreender na minha área, eu só vou tirar aquilo do papel quando tiver perfeito. Opa! Sinal de alerta. Isso está dizendo alguma coisa sobre a forma como você se vê. Baixa autoestima, possivelmente. Entenderam? E como eu disse no início, tudo isso aqui é passível de trabalho. Você pode fazer uma psicoterapia, você pode fazer curso de autoconhecimento. A gente vai começar a dar terapia em grupo também, além dos cursos que a gente já dá. Então, a gente vai começar a divulgar as datas de inscrição. Vamos abrir um processo de terapia em grupo, que vai ser em forma de autoconhecimento, em grupo, em que você vai fazer a troca, eu vou trazer desafios, eu e Mariana vamos trazer exercícios, e você vai poder trabalhar esses pontos. Se isso está acontecendo na sua vida, se liga, olha, eu vou te dar uma ferramenta, como sua psicóloga na terapia individual, mas como sua psicóloga na sua terapia em grupo, tá? Tem jeito, não precisa andar em círculo, né? Nesse ciclo eterno aí de insatisfação, frustração e baixa aceitação de si mesmo. Tudo isso tem jeito, tá, gente? E aí a gente chega no último ponto, que é o 14º. Eu falei que ia trazer 14 pontos para vocês. Dificuldade de reconhecer as próprias vitórias e conquistas. Você não dá o seu mérito. Você batalha, aí você finalmente vence a procrastinação, você finalmente faz aquilo acontecer e você não para se parabenizar. Entende? Você não reconhece, poxa, eu consegui, parabéns para mim. E isso fala também de uma baixa autoestima. Então, assistam esse vídeo, pausem esse vídeo, vai ficar disponibilizado para vocês aqui no IGTV. Tá? Anotem. Acontece mais isso comigo. Acontece aquilo outro. Mandem pra gente. Eu vou abrir caixinha de perguntas. Eu vou colocar um exercício direcionado também, tá? E vocês respondam. Parem e analisem. Eu vou repetir. Não tem atalho, não tem milagre, não tem fórmula mágica. Tem você procurando ser a melhor versão de você mesmo. Para você mesmo, para quem vive com você e realizando aquilo que você quer na sua vida. Sim, é possível. Se você se cuidar, se você desligar o piloto automático, se você entender, se você se acolher e se você perceber e usar as suas qualidades e conseguir trabalhar os seus defeitos. Isso é possível, sim. Tá? Olha que boa notícia. Meu Deus. Agora eu tenho que fazer, mandar dar 3 pulinhos. Você consegue na frente do espelho? Não, amigo. Não, minha amiga. Não, meu paciente querido. Não, minha paciente querida. Eu trago para vocês isso todo dia em forma de orientação. Que se você parar, se você analisar, se a gente criar uma estratégia, a gente consegue. Como a gente cria essa estratégia? Mudando o pensamento, praticando novos hábitos. Então, não é colocando esse conhecimento que a gente está tendo aqui junto com as suas questões debaixo do tapete. É praticando, é aprender e praticar, aprender e praticar. Então, eu vou colocar exercícios práticos e a gente em breve vai colocar como vai ser as inscrições
para terapia em grupo. Então, você, além da terapia individual, você pode fazer uma terapia em grupo. Você que não faz terapia nenhuma, é um ótimo início. Se você já faz e quer também participar dos desafios, dos exercícios, esteja à vontade. O importante é, seja qual for a estratégia, você precisa escolher alguma e usar. Porque se sua vida anda nesse ciclo eterno de frustração, de adoecimento e de aprisionamento e bloqueio, você tem como fazer. Então, faça a sua parte. Porque a sua parte é só sua. Ninguém vai fazê-la por você. Tá bom? Então, a gente vai dar exercício, desafio. A gente vai praticar com vocês. Vão ser encontros semanais comigo e com a Mariana. Ao vivo, né, em grupo, como as lives acontecem aqui, é uma grande terapia em grupo, mas a gente vai fazer isso de forma direcionada para desenvolver seu autoconhecimento, sua autoestima e perceber aquilo que tá ruim para trabalhar e potencializar aquilo que tá bom. Então, a terapia em grupo traz muitas ferramentas que podem ajudar. Temos colocado nos stories e lá nos destaques o que é psicoeducação, que é isso que os desafios trazem, que os exercícios vão trazer. É uma forma de você educar seu psicológico, sua mentalidade, para desenvolver isso que eu estou falando aqui. Isso é psicoeducação. Educar sua mentalidade, seu psicológico, para que você consiga trabalhar suas dificuldades e as suas potencialidades serem realmente aproveitadas, tá? E isso não é milagre, gente, isso é possível através de mudança de pensamento, mudança de hábito e mudança de rotina. Quando você muda o pensamento, muda o seu hábito, a sua vida muda. Por quê? Conhecimento é poder. Então, peguem isso, anotem isso, registrem tudo isso que eu passei hoje. Tirem as suas dúvidas comigo, com a Mariana, aqui no meu perfil, lá também no perfil da Corpus. Sintam-se à vontade, eu vou abrir caixinha, vou passar o exercício prático, que quem tem acompanhado sabe que toda vez no final da live tem exercício prático. Então acompanhem, estejam presentes, acompanhem o lançamento do nosso grupo de psicoeducação em autoestima e autoconhecimento, tá? A gente vai em breve dar maiores informações, mas eu já estou trazendo aqui e estou fazendo esse aquecimento com vocês para vocês começarem a entender a amplitude que é e o quanto vocês vão ganhar na vida de vocês, quando vocês pararem e desligarem o piloto automático. Então façam, é vocês que têm o poder, conhecimento é poder. Conhecer a si mesmo é a chave, tá? Muito obrigada pela participação de todos, agradeço aqui esse tempinho que vocês disponibilizaram e garanto a vocês que vai valer a pena. Isso é o que eu como psicóloga, Mariana, podemos oferecer, o nosso conhecimento nas estratégias científicas para fazer com que vocês consigam se desenvolver no melhor que vocês podem. Obrigada, uma boa noite, até depois, sigamos juntos no processo. Um beijo!